Beleza. Tá na hora. Tem umas questões aqui antigas, né? Mas da UAB. Acabei colocando. Só pra gente dar uma olhada, ver como era. Como era bem mais, quer dizer, algumas bem mais fáceis. Outras um pouco tentando complicar. Acho que até que essa aqui envolve uns assuntos que muita gente está desconhecido. Então, vamos aqui na nossa primeira questão sobre direitos sociais. 2007, quando ainda era banca CESP. A respeito dos direitos e das garantias fundamentais, assinale a opção correta. Então, vamos aqui. A letra A, letra B, letra C, letra D. Letra A. No que se refere à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, a Constituição Federal assegurou a preferência pelo modelo de reparação em detrimento da prevenção. Ó, é melhor reparar do que prevenir, é isso que ele está falando. Isso aqui é correto? Só pela própria ideia, só pela própria lógica. Está correto? O que vocês me dizem sobre Não. essa... Errado. Essa ideia aqui já não faz sentido, essa aqui do reparar ao invés de prevenir. Já inverteu aqui a ordem aqui. Letra B. Os direitos e garantias fundamentais, criados como direitos negativos, impedem o poder público, mas não a esfera privada, de violar o espaço mínimo de liberdades assegurada pela Constituição. Ou seja, ele está dizendo que impede o poder público, mas não impede a esfera privada de violar as liberdades. Certo ou errado? Errado. Letra C e letra D. Está por aqui o gabarito. De acordo com a doutrina majoritária, os direitos de segunda geração, vocês já estudaram isso, direito de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta, e já tem até a quinta. Aí vem aqui, os de segunda geração, que envolvem os direitos sociais, não constituem simples normas. Esse não aqui não é de negação, é uma explicação, é não de explicação. Está dizendo que não constitui simples normas, sendo verdadeiros direitos subjetivos que impõem ao Estado um fazer, que é fazer, um fazer, entendeu? Esse aqui tá, é italiano, isso aqui, fazer, é italiano isso aqui. Tá com cara de gabarito? Tá, mas vamos ler aqui a letra D. A casa é asilo inviolável, certo. Nela não se pode penetrar, salvo na hipótese de flagrante delito ou para prestar socorro durante o dia, ou por ordem judicial. Tá correto isso aí? Ou ele Letra tá... de lei, tá. Não, tá errado. Ele tá errado, entendeu? Tá errado. A gente tem as situações de flagrante, ó, que a gente pode entrar, né? Qualquer momento do dia. Flagrante delito, desastre, prestar socorro. São 3, entendeu? E durante o dia, só com ordem judicial, beleza? Então pode... Não, tá faltando um, né? Fora das sessões, tem a permissão, se tu permitir também. Se tu permitir, o cara entra em qualquer horário. Outras situações é flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Tranquilo? E quando tiver o mandado judicial, somente durante o dia. Ela ficou praticamente que incompleta aqui, beleza? Então, o gabarito acabou sendo letra C. Por mais que ele tente trazer um pouquinho aqui de assunto voltado mais para essa parte de teoria, de doutrina, ainda assim daria para acertar. Daria para acertar a questão. Gabarito, letra C de casa. Aqui para a segunda. 2020, já pulou para 2020. Preocupado com o grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais, e em especial sobre o direito à saúde, o Procurador-Geral do Estado Beta procurou traçar sua estratégia hermenêutica de defesa a partir de 2 grandes argumentos jurídicos. Ele vai trazer 2 argumentos e ele vai querer para a gente associar ao conceito, praticamente. Em primeiro lugar, destacou que a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, a gente acabou de ver, promovida pelo Poder Judiciário, deve levar em consideração a disponibilidade financeira estatal. Ou seja, a gente busca um direito,
Aí o Estado pode dizer que não tem dinheiro para aquilo, vamos supor, para fazer um hospital novo, etc. Aí ele está trazendo essa ideia aqui da disponibilidade financeira estatal. Um segundo argumento é o relativo à falta de legitimidade, falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo. A gente vê muitos aqui, onde a gente vê uma questão de ativismo judicial muito grande. Então, ele está falando que falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador. Legislar, criar leis, função de quem? Do poder legislativo. Aí ele está falando aqui que um poder, que no caso aqui é o poder judiciário, está se metendo em assunto que é do poder legislativo. Então, está aqui os dois argumentos dele, e ele quer para a gente associar. Esse primeiro alguma coisa, esse segundo outra coisa. Diante da situação, assinala a opção que apresenta os conceitos jurídicos que correspondem aos argumentos usados pelo Procurador-Geral do Estado Beta. Primeiro, dificuldade contra-parlamentar e reserva do possível. Segundo, reserva do possível, fática e separação dos poderes. O outro, reserva do possível jurídica e reserva de jurisdição. E reserva do possível fática e reserva de plenário. Qual é o gabarito? Letra B. Essa questão, ela trata, ela vai, no primeiro argumento dele, ela trata sobre a reserva do possível. Quem foi que apareceu aqui? Sumiu. Apareceu de novo. Ela trata sobre a reserva do possível. Só que a gente tem uma divisão aí. Ele até coloca, né? Tem aqui a jurídica e tem a fática. Porém, se tu não consegue diferenciar quando que é reserva do possível fática e quando que é jurídica, daria de acertar a questão se tu conseguisse enxergar aqui bem aqui, ó. Quando ele está falando que o poder está entrando em competência do outro, está ferindo o quê? Separação de poderes. Aí ficaria fácil acertar. Independente da pessoa não saber diferenciar reserva do possível fática e reserva do possível jurídica. Bastaria enxergar que o outro se trata da questão de separação dos poderes. Beleza? Essa reserva do possível fática, ela está atrelada à ideia de recursos à satisfação de algum direito. Já a reserva do possível jurídica, ela está referente à questão dos gastos devem estar previstos em lei e etc, etc. Então, a jurídica fica presa à ideia de previsto em lei. E a fática é, de fato, ter o recurso disponível. Beleza? Então, gabarito, letra B de bola. Reserva do possível fática e separação dos poderes. Aí o restante, ele só mistura. Reserva de plenário não tem nada a ver, né? Isso aqui é outra situação. Reserva de plenário. Lá do artigo 97 da Constituição, que trata da questão de votos para declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. Terceira, olha aqui, ó, 2022. Eu não falei que tinha três, mas parece que é três, uma de cada assunto aí que eu coloquei. 2022, da última prova, vamos ver se essa daqui é difícil, só um pouquinho padrão, ó, e envolvendo o assunto que a gente acabou de ver, ó. Reserva do possível. Então, bora lá. O perfil de proteção jurídica dos direitos fundamentais já passou e vem passando por momentos de avanços e evoluções atrelados aos diferentes paradigmas constitucionais. Formam uma categoria aberta e dinâmica que se encontra em constante mutação, em razão do artigo 5º, parágrafo 2º, etc. Nessa perspectiva, em 2017, foi editada uma Lei X, que regulamentou diversos direitos sociais do rol constante do artigo 6º. Com isso, incorporou vários direitos. Ó, é uma questão fácil. Uma vez que a gente consegue ganhar, vamos supor, na ideia de ganhar novos direitos, né, que eu vou falar, no caso, que incorporou vários direitos sociais, não são novos direitos incluídos. Uma vez incluídos, eles não podem ser o quê? Excluídos. Aí continua. Incorporou vários direitos sociais ao patrimônio jurídico do povo. No entanto,
em 2019, foi aprovada a Lei Y, que revogou a Lei X, aquela que incorporou vários direitos. Mas, pelo que eu falei, a gente ganha os direitos e não pode perder eles, independente de revogação aqui, tem que ter uma saída. Desconstituindo pura e simplesmente o grau de concretização que o legislador democrático já havia dado ao artigo 6º, sem apresentar nenhum outro instrumento protetivo no seu lugar. Então, o erro bem aqui, não ter apresentado nenhuma outra alternativa para garantir aqueles direitos já conquistados. Diante de tal situação, de acordo com o direito constitucional contemporâneo, a Lei Y deve ser considerada a que foi aprovada e revogou a X. Ela vai ser considerada o quê? Inconstitucional ou constitucional, com alguma ressalva? Eu acho que é inconstitucional. 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 Então, a gente já tira isso aqui, ó. Porque o que eu falei, ela não incorporou direitos. A primeira, certo. A segunda, não poderia simplesmente revogar e desconstituir aqueles direitos. Entendeu? Não poderia. Teria que ter uma alternativa, uma solução. Que, no caso aqui, a gente vai dizer que ela é inconstitucional. Deixa eu ver aqui se é a letra B. Pois a revogação total da Lei X, sem apresentação de lei regulamentadora alternativa, viola o princípio da proibição do retrocesso. Aí pronto. Isso aqui ficaria dentro da ideia. Isso aqui descartaria. Não tem nada a ver com reserva de possível. Está falando de direito conquistado que não pode ser retirado. É a proibição do retrocesso social. Gabarito, letra B de bola. Questão também fácil. Apesar de não tratar em cima de artigos da Constituição, né? Mas ainda assim, fácil. Bem deduzível. Só tinha que conseguir enxergar essa ideia aqui do direito conquistado que não pode ser retirado. Era só isso que tinha que enxergar. Incorporou, então não pode ser retirado. Por conta dessa proibição do retrocesso social. Prova da última prova. Questão número 4. Maria, maior e capaz, reside no município Sigma e tem um filho, Lucas. Pessoa com deficiência, com 8 anos de idade. Por ser uma pessoa humilde, sem dispor de recursos financeiros para arcar com os custos de um colégio particular, Maria procura a Secretaria de Educação do município Sigma para matricular seu filho na rede pública. Seu requerimento é encaminhado à assessoria jurídica do órgão para que seja emitido o respectivo parecer para a autoridade executiva competente. A partir dos fatos, considerando a ordem jurídica constitucional, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá. Acho que também é uma questão fácil, mas só tem que ler com calma para não cair em nenhuma pegadinha aqui. Então, vamos lá. Letra A. O pedido formulado por Maria deve ser indeferido. Certo ou errado? Eu continuo lendo ou não? Errado. Errado. Então, bora lá. Rapidinho, só liberar aqui. Eu já não ia perder nem tempo. Não, a gente perde nem tempo. Indeferido, não. Direito dele. O parecer da assessoria... Deixa eu ver se tem outra que fala indeferido. Tem não, era só a primeira mesmo. Letra B. O parecer da assessoria jurídica deve ser favorável. Certo. Ao pleito formulado por Maria. Garantindo ao menor uma vaga na rede de ensino municipal. Certo. Pode ainda alertar que a Constituição da República prevê expressamente a possibilidade de a autoridade competente ser responsabilizada pelo não oferecimento do ensino obrigatório ou pela sua oferta irregular. Está perfeita essa alternativa. Gabarito? Gabarito. Deixa eu só ver o restante dele. O pleito de Maria deve ser deferido, ressalvando-se que Lucas, por ser pessoa com deficiência, necessita de atendimento educacional especializado, não podendo ser incluído na rede regular. Errado, ele tem que ser incluído na rede regular, e a rede regular tem que ter salas especiais para eles. Eles participam da aula normal, mas também tem um momento que eles vão para uma sala especial, com um professor especializado no ensino da criança com deficiência, etc.
Tem que ter as salas. Letra D, a assessoria jurídica da secretaria deve opinar pela rejeição. Ó, opinar pela rejeição não, é o direito. Então, gabarito letra B de bola. Outra questão que não envolve assim diretamente, tem a questão dos artigos, beleza, mas daria para acertar pelo bom senso também, na própria leitura. É uma questão grande, mas daria para acertar pelo bom senso. Fazendo uma leitura aqui com calma, sem correria, daria para acertar a questão. Eu falo para vocês, condicional não é difícil assim, não. De vez em quando tem 2 assuntos difíceis, né? Mas de 5 questões da prova, dá para o cara acertar 3, tranquilo. Direitos de nacionalidade. Isso aqui tem gente que se enrola bastante. Vamos ver aqui como é que vocês vão se sair. Questão de 2011. No que tange ao direito de nacionalidade, assinale a alternativa correta. Olha lá. No tempo que a FGV não fazia os enunciados longos. Letra A. O brasileiro nato não pode perder a nacionalidade. Certo ou errado? Eu sei que ele não pode ser extraditado. Ele pode perder a nacionalidade, sim. Pode perder. Vamos supor que ele queira optar por outra nacionalidade de forma voluntária, preencher os requisitos para conseguir outra nacionalidade, e ele pode rejeitar, não tem problema nenhum. Pode. Então, errado letra A quando diz que não pode. Letra B. Os filhos de pais alemães que estão no Brasil a serviço de empresa privada alemã será brasileiro nato, caso venha a nascer no Brasil. Certo ou errado? Tá certo ou errado isso daí? Bora ler o resto. Estão com dúvida, né? Então bora ler o resto. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado pela prática de crime comum. Pode. Antes da naturalização. Desde que seja antes. Não é após. Tem que ser antes. Aí o outro, o brasileiro nato somente poderá ser extraditado. Ó, Nunca pode ser nato. extraditado. Brasileiro nato não. Então é errado. Que sobrou letra B. Filho de pais alemães que estão a serviço no Brasil por empresa privada alemã, se nascer aqui vai ser brasileiro nato pelo critério do juiz Soley. Ele não seria se ele tivesse a serviço de empresa do governo. É tipo o que acontece com o brasileiro, quando está fora. Se está a serviço do governo, aí o filho vai nascer lá, vai continuar, vai ser brasileiro nato, etc. É exceção. Agora, se for empresa privada, aí ele vai acabar sendo brasileiro nato, pelo critério do juiz Soley. Nasceu aqui, brasileiro nato será. Gabarito letra B de bola. Arthur, só tirando uma dúvida, essa letra C aí, no caso da extradição, se envolvesse drogas, né? Aí tanto faz, Acho se que antes ou tanto se faz, não é depois. isso? Tanto Ok, faz. ok. Obrigado. Tanto faz. Acho que eu até coloquei alguma coisa aqui. Os artigos. Vou só dar uma lida. Sexta. Bora lá, bora lá. Tem bastante aqui sobre nacionalidade. Afonso, nascido em Portugal e filho de pais portugueses. Mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos com a intenção de advogar no estado da Bahia, local onde moram seus avós paternos. Após cumprir todos os requisitos, então ele cumpriu, né? Passou na ordem, fez isso, fez aquilo, etc. Ó, está regularmente inscrito na OAB, tranquilo. Afonso permanece por 13 anos ininterruptos, laborando e residindo em Salvador. Com base na hipótese narrada sobre os direitos políticos e de nacionalidade de Afonso, assinale a afirmativa correta. Lembrando que esses 13 anos aqui, ó, é só para tentar criar algum tipo de dúvida em relação à questão de naturalização. Lembrando que ele é de onde? De Portugal. E com Portugal a gente tem uma Um tratado, um acordo, né? A gente não precisa desse negócio de 15 anos para poder pedir naturalização, não. Beleza? A gente tem uma reciprocidade mais estreita. Então, vamos lá.
Mas eles colocaram, né, aquele 13 anos ali para tentar confundir alguém. Afonso somente poderá se tornar cidadão brasileiro quando completar 15 anos. Aí, ó. Nada a ver. Se fosse uma outra, se fosse um outro país, beleza? Aí sim, a gente daí ia ter que analisar. Letra B. Uma vez comprovada a sua idoneidade moral, Afonso poderá, na forma da lei, adquirir a qualidade de brasileiro naturalizado. E nessa condição, desde que preenchidos os demais pressupostos legais, candidatar-se ao cargo de prefeito da cidade de Salvador. Ele pode se candidatar a cargo político, o naturalizado? Pode ou não pode? O brasileiro naturalizado, Pode. ele pode. Ele só não pode para os cargos que exigem a qualidade de brasileiro nato. Mas fora isso, ele pode. Pode se candidatar para senador, para deputado. Ele só não pode ser presidente dessas casas, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, ele não pode, mas os cargos ele pode, prefeito, governador, entendeu? Não vai poder para presidente, não vai poder não vai poder assumir cadeira no STF, então tem alguns impedimentos. Mas muita coisa ele pode. Não tem problema nenhum. Gabarito a letra B ou não. Vamos ver o restante. Letra C. Afonso poderá se naturalizar brasileiro, caso demonstre ser moralmente idôneo, mas não poderá listar-se como eleitor. Errado. Ou quaisquer dos direitos políticos. Errado de novo. Afonso pode ser originário de país de língua, por ser originário de língua, país de língua portuguesa, adquirirá a qualidade de brasileiro nato. Sabia aí o erro. Errado, errado, errado. Então, gabarito, letra B de bola. Pode sim se candidatar preenchendo os requisitos exigidos para o cargo e não sendo cargo reservado para brasileiro nato, não tem problema nenhum. Então, tranquilo. Questão tranquilas. Vamos aqui para mais outra. 7ª, 2012. Deixa eu ver se essa daqui é fácil. Relativamente fácil. A Constituição de 88 proíbe qualquer discriminação por lei entre brasileiros natos e naturalizados, exceto casos previstos pelo próprio texto constitucional. Nesse sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de... E agora? Cargo somente para brasileiro nato. Diplomata? Qual é o gabarito? Diplomata ou não? Diplomata. Diplomata. É isso. A letra A ele erra porque ele colocou aí ministro do STJ. É ministro do STF, que é só brasileiro nato. Entendeu? Os ministros não têm esse impedimento de ser preenchido por brasileiro naturalizado, não. Somente aqui do STF que tem essa proteção. Aqui só brasileiro nato, no STF. Beleza? Então, o gabarito, letra B de bola. Os cargos privativos de brasileiro nato: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do STF, aí vem os de carreira diplomática. Quem mais? Os que envolvem as Forças Armadas, oficial das Forças Armadas, e ministro de Estado de Defesa. Dentre os ministros, tem um ministro específico, ministro de Estado de Defesa. É só esse. Arthur, aquele mnemônico que tu ensinou na mentoria passada, eu nunca esqueci, mp3.com. Ele está aqui, Aquelas palavrinhas. ele tá aqui no PDF. O mp3.com facilita na hora de memorizar. Muito. Mas depois que memoriza, quando tu já absorve bem, aí tu nem precisa mais do mnemônico. Tu vai perceber que tu já consegue repetir tudinho, tá bem? mp3.com. 8ª. A Constituição identifica as hipóteses de caracterização da nacionalidade para brasileiros natos e naturalizados. Com base no previsto na Constituição, assinala a alternativa que indica um caso constitucionalmente válido de naturalização requerida para a obtenção de nacionalidade brasileira. Então, vamos lá. Um caso válido aqui de naturalização. Vamos ver aqui o que ele trouxe para a gente. Isso é diferente, deixa eu ver. Juan, cidadão espanhol, casado com Beatriz brasileira.
ambos residentes em Barcelona. A questão é meio diferente, parece até que é confusa. Ele quer um caso de naturalização válida. Quase que eu baixo aqui. Anderson, cidadão português, domiciliado no Brasil há 36 dias. Tem que ser quantos? Tem que ser quanto tempo aqui para o cidadão português? Né? Um ano? 1 ano. Um ano. Então, segura. Ah, peraí, não, deixa eu ver bem aqui. O que está errado na letra A? O que está errado na letra A? Ele quer um caso de naturalização válido. Ele está falando o seguinte, ó, Juan, ele é espanhol e ele mora onde? Em Barcelona. Ele só é casado com uma brasileira. Ele, por ser casado com uma brasileira, ele pode ser considerado brasileiro naturalizado? Não. 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 Ele está querendo incluir a situação do casamento. E não. Era isso bem aí. A gente não tem essa aquisição de nacionalidade pelo casamento. E o matrimônio. A gente não adota. Beleza? É isso que ele fala na letra A. Letra C. Louis, cidadão francês, domiciliado em Brasília, 14 anos, que está em liberdade condicional após condenação pelo crime de exploração sexual de vulnerável. Ele vai conseguir naturalização? Não. A gente pega tanto a situação dos antecedentes criminais, mas, na dúvida, o que a gente pegaria também? O tempo. É 14 quantos anos, anos? né? É 15 15. anos. Aí tem 14. É 15. Beleza? E sobrou letra D, nosso gabarito. Maria, 45 anos, russa, residente domiciliada no Brasil desde seus 25 anos, então já passou dos 15. Processada criminalmente por injúria, mas absolvida por sentença transitada em julgado. Ah, então tá de boa aqui. Não tem comprovação. O dela pode sim requerer a sua naturalização tranquilamente. Preencheu os requisitos. Beleza? Vamos aqui para mais outra. Questão número 9. Alessandro, italiano, com 15 anos de idade. 15 anos, 55, eu li por 15 aqui. Ao completar 15 anos de residência ininterrupta, decide assumir a nacionalidade brasileira, naturalizando, renomado professor aqui, né? Cuja elevada densidade intelectual e capacidade de liderança são muito bem vistas por um dos maiores partidos políticos brasileiros. Aí vem lá a história, vamos chamar o cara para a política. Na certeza de que Alessandro poderá fortalecer os quadros do governo, caso o partido em questão seja vencedor nas eleições presidenciais, a cúpula partidária já ventila a possibilidade de contar com o auxílio do reverendo professor na complexa tarefa de governar o país. A gente vai perder tempo nesse final aqui todinho. Analise as situações abaixo e assinale a única possibilidade idealizada pela cúpula partidária que encontra respaldo na Constituição Federal. Então, beleza. Ele naturalizado, a gente já sabe que ele pode concorrer a cargos políticos. A gente só tem que saber, só tem que encaixar aqui dentro do padrão. Letra A. Alessandro, graças ao seu reconhecido saber jurídico e à sua ilibada reputação, poderá ser indicado para compor o quadro de ministros? Não. Sim ou não? Não, ministro do STF é só para brasileiro nato. Letra B. Alessandro, na hipótese de concorrer ao cargo de deputado, ele pode. Se eleito, poderá ser indicado para exercer a presidência? Não. Não pode. Só brasileiro nato. Só nato. Presidência da Câmara, presidência do Senado, só brasileiro nato. Mas tu pode muito bem concorrer aos cargos de deputado e senador. Letra C. Alessandro, na hipótese de concorrer ao cargo de senador e ser eleito, pode ser o líder do partido na casa, embora não possa presidir o Senado. Será essa? Aí vem a letra D. Alessandro, dada a sua ampla e sólida condição intelectual, pode ser nomeado para assumir qualquer ministério? Qualquer ministério, não. Porque tem lá o impedimento para o ministro de Estado de Defesa. Então, nosso gabarito vai ser letra C de casa. Beleza? Tranquilo? Deu certinho? Deu.
Pode, mas não pode presidir o Senado. Gabarito, letra C, tranquila também. Aqui não é qualquer ministério, porque tem o ministro de Estado de Defesa, que é só brasileiro. Nada. Bora lá aqui para a 10ª. Wilson, nascido nos Estados Unidos, com 29 anos de idade, é filho de pais brasileiros. Beleza, filho de pais brasileiros. Fluente na língua portuguesa, participa com brilho da política partidária regional de um estado da Federação Brasileira, dominada há várias gerações por sua família. Esta natural inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao cargo de governador, nas eleições que serão realizadas dali a 2 anos. Ó, ele tem quantos anos? 29. Qual o requisito de idade mínimo para concorrer ao cargo de governador? 30. 30. A eleição é daqui a 2 anos, então ele vai estar com 31. Então o critério da idade está preenchido. Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que se refere às questões de nacionalidade e idade, assinale a afirmativa correta. Então, bora lá, tá fácil. A gente já sabe que cargo de governador não é para brasileiro nato, pode ser nato, naturalizado, tanto faz. Letra A, Wilson já terá completado na data da eleição a idade exigível, certo? Mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. Tá com cara de gabarito. Sim ou não? Eu acho que sim. É o gabarito. Deixa eu só continuar aqui, só para a gente ver o erro das outras. O Wilson poderá concorrer, pois não apenas contemplará o requisito da idade, como pelo simples fato de ser filho de brasileiro, possui automaticamente, não é automático. Letra C. O Wilson não estará apto a concorrer nesta próxima eleição para o cargo, pois mesmo que adquira a nacionalidade, não possuirá a idade, ele vai estar assim com a idade, que é 30 anos, ele vai estar com 31. O Wilson não poderá concorrer, pois embora a idade não seja um problema, poderá, no máximo, adquirir status de brasileiro naturalizado, enquanto o cargo em questão exige o status de brasileiro nato. Errado. Não precisa para governador, não. Gabarito, portanto, letra A. O fato de ser filho de pais brasileiros não vai, ele não vai adquirir de forma automática, não, ele vai ter que solicitar e tudo mais. Quem reside no Brasil, aí ele faz a solicitação. Beleza? Letra A. Questão número 11. Lucas nasceu em Nápoles, Itália, em 97. É filho de Marta, uma ilustre pintora italiana, e de Jorge, um escritor brasileiro. Quando de seu nascimento, seus pais o registraram apenas perante o registro civil italiano. Luca nunca procurou se informar sobre seu direito à nacionalidade brasileira. Mas agora, vislumbrando seu futuro, ele entra em contato com um escritório especializado a fim de saber se e como poderia obter a nacionalidade brasileira. Assinala a opção que apresenta, em conformidade com a legislação brasileira, o procedimento indicado. Então, vamos lá. Você ainda já sabe que tem 2 critérios para ser considerado brasileiro nato? O critério de solo, nasceu aqui brasileiro, ou de sangue. Sanguíneo. No caso aqui, ele é filho de brasileiro. Aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que vir para o Brasil e fazer toda a solicitação. Quando alcançar a maioridade. Tem essa ideia da maioridade também. Então, vamos lá. Lucas não tem direito à nacionalidade brasileira? Letra B. Lucas não poderá mais obter a nacionalidade? Letra C. Lucas tem direito, mas ainda que obtenha, não será considerado brasileiro nato? E letra D. Lucas deverá ir residir no Brasil e fazer a opção pela nacionalidade brasileira. Qual é o gabarito, então, no caso dessa questão? D de dado, não é isso? D de dado. Beleza? A letra C erra porque vai dizer que ele não vai ser considerado brasileiro nato. Ele vai sim, pelo critério sanguíneo. Jus sanguinis. Beleza? Então, gabarito letra D.
Isso aqui, E Arthur, uma dúvida. Ele tem que vir residir no Brasil, correto? ele tem que vir fazer esse registro todo aqui. Entendeu? Certo. Isso aí é o que a gente chama de nacionalidade potestativa. Ele nasce no exterior, não é registrado na repartição brasileira competente, aí ele vem residir aqui, aí depois que atinge a maioridade, ele vai solicitar a nacionalidade brasileira. Beleza? Então, bora lá, Beleza. continuando. Questão número 12. Jean, cheguei em Joa nessas questões, isso aqui cai bastante. Jean, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro, 2003. Entretanto, no ano de 2016, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas no território francês, entre os anos de 2010 e 2014. Antes da condenação, em 2015, Jean passou a residir no Brasil. Será se o fato dele vir para cá vai impedir a extradição dele? A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Ele vai poder ser extraditado ou não? Aí está envolvendo a questão de drogas e tudo mais. Pode, porque ele é naturalizado e drogas, não é isso? Aí, se a pessoa se envolve com tráfico ilícito de drogas, entorpecentes e tudo mais, independente de ter sido antes ou depois da naturalização, vai ser possível extraditá-lo. Então, é possível que ele venha a ser extraditado sem problema nenhum. Então, vamos lá. Letra A. Apreensivo já procura um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado responde que, segundo o sistema jurídico brasileiro, a extradição a gente já sabe que é possível. Então, tira aqui. Ela está dizendo que não é possível por não fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Fala-se que não é para ter essa distinção, só que a gente sabe que tem exceções. De novo, a letra B. Não é possível, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados. Não é errado. Letra C, é possível. E letra D. Vamos ver aqui letra C. É possível, pois a Constituição Federal prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após. Tá com cara do gabarito. Gabarito, letra É gabarito. C. Aí o outro é possível, pois a Constituição autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro? Qualquer brasileiro, não. Qualquer Não, matou ele. qualquer incluiu o brasileiro nato. Gabarito, letra C. Tranquila, tão tranquila. Nacionalidade é tranquila. Aqui, ó, o que eu falei? A gente está no assunto nacionalidade, o outro, direitos sociais, caiu uma questão de uma prova de direitos sociais. A gente está agora aqui no assunto de nacionalidade e está aqui uma questão da última prova. Klaus, vamos ver se é difícil. Deixa eu ver aqui se é difícil, né? Acho que não. Klaus, nascido na Alemanha, é filho de Ângela, também alemã, e meteu o brasileiro na história, tá aqui, ó. Aqui o brasileiro, então a gente já está visualizando a possibilidade de Klaus ser o quê? Brasileirinho nato pelo critério do jus sanguinis. Aí ele vai ter que fazer o quê, né? Vir aqui no Brasil, depois de completar seus 18 anos, e solicitar a nacionalidade brasileira. Deixa eu ver se dá para acertar a questão se a gente continuar lendo. Bora aqui para o comando final. Acerca do caso narrado, e com base no que dispõe a Constituição, a afirmativa correta. Deixa eu ver aqui se dá certo. Klaus não poderá optar pela nacionalidade brasileira. Certo ou errado? Errado. Letra B. Klaus poderá ter reconhecido a condição de brasileiro nato, se fixar residência no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira, ainda que não tenha sido registrado em repartição brasileira competente na Alemanha. Tá com cara de gabarito. Sim ou não? Sim. É o gabarito. A gente não viu Letra aquela B. questão, a questão do brasileiro, onde o menino não foi registrado também, só foi registrado na repartição italiana e não na brasileira. Tá aqui a mesma coisa. Sim. E ele vai ser brasileiro nato pelo critério do jus sanguinis. Beleza? Critério de sangue. Deixa eu ver o outro aqui, letra C.
Tendo em vista que Cláudio já atingiu a maioridade, poderá requerer a nacionalidade brasileira apenas na condição de naturalizado. Errado. Errado. Letra D. A comunicação em língua portuguesa mostra como condição para a obtenção da nacionalidade. A comunicação em língua portuguesa não é condição coisa nenhuma. Errado. Errado. Questão fácil. Daria para responder só com o primeiro parágrafo. O resto vai só contar a história. Vai contar que ele completou seus 18, aí veio para o Brasil e tal, cursar um curso de engenharia. Só besteira, só para gente perder tempo lendo. Gabarito, letra B de bola. Brasileiro, nada. Não vão vacilar com isso aí. Questão número 14, 2013. Vamos lá, deixa eu ver essa daqui. João, 29 anos de idade, brasileiro naturalizado desde 92, decidiu se candidatar nas eleições de 2010 ao cargo de deputado. Vai poder? Vai, sem problema nenhum. Em determinado ente federativo. Eleito, e após ter tomado posse, foi escolhido para presidir a Câmara. Ele vai poder presidir a Câmara? Sim ou não? Não. A gente já viu. Não pode presidente da Câmara nem presidente do Senado. Ele pode ser deputado, sem problema nenhum, mas não pode presidir. Com Só base se na ele fosse hipótese brasileiro nato. Né? Só se fosse nato, já que ele é naturalizado. Com base na hipótese, vamos lá. Letra A. João não poderia ter se candidatado ao cargo de deputado. Poderia sim. B. João não poderia ser deputado, mas poderia ingressar na carreira diplomática. Piorou. Diplomata, não, é só para nato. E ele poderia sim ser deputado. Letra C. João poderia ter se candidatado ao cargo de deputado, bem como ser eleito. Entretanto, não poderia ter sido escolhido presidente da Câmara dos Deputados. Eis que esse cargo deve ser exercido por brasileiro nato. É o gabarito? Gabarito. 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 Gabarito, gabarito. Deixa eu ver que letra D não poderia errar. Tranquilo, as questões ficam bem, bem fáceis. Dominou esse negócio aí de que pode ser preenchido só para o brasileiro nato, o resto fica fichinha para acertar. Direitos políticos. Para nós encerrarmos. Aqui a gente deve ter mais 10 questões. Só de direitos políticos. Então, vamos lá. Continuar. De acordo com a Constituição da República, são inalistáveis e inelegíveis. Cuidado, é uma questão bem simples, mas a gente se enrola. Inalistáveis e inelegíveis ao mesmo tempo. O que não pode se alistar e o que não pode ser candidato. E agora, dá uma olhadinha aí. Acharam? É pequena, mas dá de se confundir. Rapaz, eu já me enrolei nessa questão. Letra A, né? Ela é pequena, mas dá de se enrolar. Olha, já falaram letra A. Analfabetos é inalistáveis, né? O analfabeto é facultativo, entendeu? Ele se alistar como eleitor e tudo mais. Então, eu elimino aqui, ó. Tá errado eu incluir ele nas duas situações. Ele entra como inelegível, mas não como alistado. Letra B, os estrangeiros, ó, analfabeto de novo, ó. Letra D. Aí vem aqui analfabeto de novo. Era só sacar o lance do analfabeto que daria para ficar com gabarito. Gabarito, letra D. Entendeu? É letra D. Os estrangeiros e os conscritos são inalistáveis e também inelegíveis. Conscritos é essa galera aí do serviço militar. Entendeu? O analfabeto, ele é facultativo, o alistamento dele. O alistamento e o voto dele é facultativo. Entendeu? Tanto para analfabeto, quem mais? Maior de 70 anos e os menores de 16 e menor de 18. É facultativo o alistamento deles. Então, gabarito letra D, como eu falei, né? Questão assim, sequinha, mas se o cara vacila, ele erra. Letra D, bora lá. Vem aqui, ó. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18. Facultativo, analfabeto, maiores de 70
E o pessoal que tem de 16 a 18. Menor de 18. Mais de 16 e menor de 18. E aqui, ó, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar os conscritos. Pronto, letra de lei. Né? 16, essa questão aqui de 2006, mas como ela tinha o caso hipotético, né, eu resolvi botar. Vamos ver aqui o que ela quer. Joaquim, no dia 31 de março, antes do término do mandato de governador, cargo eletivo para o qual for reeleito, encaminhou renúncia à Câmara Legislativa com o objetivo de lançar-se candidato pelo PMDB à vaga única do Distrito Federal do Senado Federal nas eleições de 2006. Olha lá, isso aqui é diferente. Cuidado. Sua filha, Jaqueline, por sua vez, lançou-se candidata a deputada distrital pelo PSDB. Ambos obtiveram sucesso na disputa eleitoral, foram eleitos no pleito de outubro e serão diplomados, segundo a Justiça Eleitoral, até o dia 19 de dezembro. Bora lá. Com base no texto, assinale a alternativa correta. Essa aqui é de 2006, mas diferente, ó. Parecendo as questões de hoje. E agora? Bora lá ver o que dá para a gente extrair aí dessa questão. Ele vem trazendo situações, tanto da questão da inelegibilidade, da desincompatibilização, que é tipo uma renúncia, entendeu? Onde o candidato ele vai se desvencilhar da inelegibilidade, para ele poder concorrer à eleição. Então, vamos lá. Letra A. A renúncia do ex-governador para concorrer ao cargo eletivo de senador não seria obrigatória se ele tivesse a possibilidade, ainda que em tese, de reeleição no cargo de governador. Ele quer concorrer, ele está querendo dizer que ele não precisaria renunciar. Ele vai concorrer a outro cargo. Se ele vai concorrer a outro cargo, ele tem que renunciar, ele tem que fazer a desincompatibilização. Se ele fosse poder se reeleger no cargo de governador, ele precisaria dessa desincompatibilização até 6 meses antes do pleito. Então, é errado quando ele fala que não seria obrigatório. Letra B. O Instituto da Inelegibilidade Reflexa não se aplicaria a Jaqueline Royals, mesmo que seu pai não tivesse renunciado, porque o ex-governador não poderia reeleger esse governador. Vamos supor, vocês sabem como é essa inelegibilidade reflexa, né? É o que alcança os parentes. Vamos supor, eu tenho um pai que é governador, eu não vou poder me candidatar dentro do território dele, não, onde ele é governador, por conta dessa inelegibilidade reflexa. Então, a gente poderia dizer que isso aí também está errado, porque seria necessário, de fato, a desincompatibilização dele de novo, se não, trazer também essa situação no terceiro mandato, mesmo que seja da família, e é vedado por lei. Errado, letra B. Letra C. Nos termos definidos na Constituição, especificamente no que concerne as condições de elegibilidade, a diferença entre exigências feitas a um candidato a senador e a um candidato a deputado distrital. Há diferenças ou não? Para eu concorrer a um cargo de senador, e olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que tem diferença. Para eu concorrer a um cargo de senador e para eu concorrer a um cargo de deputado. Tem alguma diferença? Sim ou não? Tem. Qual? Estou dizendo que tem. Agora, qual é a diferença que tem para eu concorrer a um cargo de deputado e para eu concorrer a um cargo de senador? Quem é que sabe essa diferença? É fácil. Na hora que eu disser, todo mundo vai, é mesmo. Qual é a diferença? Não sabe, né? É a idade. Para deputado, qual é a idade? 21. E para senador? 35 anos.
A mesma para presidente e vice-presidente. Essa que tem a diferença. A diferença na idade. Para deputado é 21, para senador é 35. Então, o gabarito é letra C de casa. O que está errado na letra D? Caso houvesse indício de abuso de poder econômico, durante a campanha de um candidato eleito, a ação de impugnação, o AIB, né, a ação de impugnação de mandato eletivo, prevista no texto constitucional, poderia ser proposta até a data da posse. Não, não é até a data da posse. A gente tem um prazo de 15 dias da diplomação, entendeu? Contábeis da diplomação. Aí tem um prazo de 15 dias para entrar com essa ação de impugnação de mandato eletivo. Aí tem que juntar as provas, tudinho, etc. Então, gabarito, letra C de casa. 2006, porém, uma questãozinha chata, né? Meio enroladinha. Pesada. Porque é outra banca, eu nem sei que banca é essa, é uma tal de ND. (17) João reside no Brasil há 5 anos. É acusado em outro país de ter cometido crime político. A gente viu uma dessa, né? Só que era tráfico de drogas. Aqui é crime político. Ele vai ser extraditado? Nesse caso, o Brasil pode conceder extradição se João for estrangeiro, pode conceder extradição se João for brasileiro naturalizado, não pode conceder independentemente da nacionalidade de João. Qual é o gabarito? Lembrando, crime político ou de opinião. Artigo 5º da Constituição Federal é que vai falar sobre isso. Fala que nenhum brasileiro será extraditado, etc, etc, exceto crime comum praticado antes da naturalização ou envolvimento com tráfico ilícito de drogas e etc. E tem um inciso que fala que não vai ser concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, independente da nacionalidade. Tem essa proteção. Crime político ou de opinião não vai gerar a possibilidade de extradição. Gabarito, portanto, letra C. Ele não pode ser extraditado por conta do crime político. Beleza? Letra C de casa. FGV. Artigo 5º. O 5º cai em tudo, aparece em tudo. 18. Olha essa daqui, ó. Assinale a alternativa que relacione corretamente o cargo político e o sistema. Vocês sabem esse negócio aqui de sistema majoritário e proporcional? É coisa fácil. Eu não lembro mais, Arthur. É coisa fácil, porque dentro desses sistemas de votação, tem gente que não sabe como é que funciona, mas tem o proporcional e tem o majoritário, entendeu? É como é que funciona um e outro. Ó, o sistema majoritário, a gente faz a contagem mesmo, ó, a contagem dos votos. Ganha quem teve mais votos. Diferente lá do sistema proporcional, que tem todo um esquema que vai puxando os candidatos. E no majoritário, ele é aplicável para quem? Chefes do executivo. Então, aplica presidente, governador, prefeito. Só que tem uma... prefeito. É o chefe do executivo. O sistema de contagem é seguindo essa regra da maioria absoluta. É o sistema majoritário. Beleza? Já o proporcional vai para o que sobrou. Deputado e vereador. Entendeu? Deputado e vereador. Senador não entra. Senador também entra no sistema majoritário. No proporcional é só deputados e vereadores. Beleza? Então vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Letra A, governador, sistema proporcional. Errado, porque aqui é o majoritário. Letra B, prefeito, sistema majoritário, certo, de maioria simples para municípios com menos de 200 mil eleitores. Aí tu poderia ficar com dúvida, mas aí tu eliminaria o restante. Congressista, sistema proporcional. Quando ele fala congressista, a gente imagina o quê? Congresso Nacional. E o Congresso Nacional é composto por quem? Deputados e senadores. Deputados é sistema proporcional, mas os senadores não. Então a gente eliminaria. E vereador, sistema distrital. Não tem isso. É proporcional também. Sobraria letra D.
Prefeito, sistema majoritário de maioria simples para municípios com menos de 200 mil eleitores. Gabarito letra B de bola. Se não sabiam, agora já sabem. Beleza? E já caiu em prova. Tá bem aí a FGV para mostrar isso. Aqui, ó, sistema majoritário, proporcional, tudo aqui para vocês estudarem. 19. Afonso, repetiu, só que repetiu. Afonso, nascendo em Portugal e de pais portugueses, mudou-se para o Brasil ao completar 25 anos, só que repetiu. Aí, deixa eu ver se vocês lembram o gabarito. Qual é o gabarito? Elimina aqui, que não tem nada a ver esse negócio de 15 anos. Poderá, na forma da lei, nas condições de que preencher os demais pressupostos candidatar-se ao cargo de prefeito. É o gabarito. A letra B. Aí o restante vem dizer que ele, cadê? Exercer quaisquer. Aí o outro vem falando que ele seria brasileiro nato. Errado. Eu acho que repetiu mais duas no filtro. Número 20. Essa daqui é boa, essa daqui é boa. Bora lá. Presta atenção. Juliano, governador. Governador do estado X. Casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y. Então, ele é do estado X e ela é do estado Y. A qual já possui uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento pretérito. Nada, não precisa saber disso. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliana e Maria, o governador e a deputada estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputado estadual. Segura. Vamos ver qual estado que ela quer ir, né? Deputado estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos. Então, ela cumpriu o requisito da idade, que é mínimo de 21. Segura. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assina a afirmativa correta. Lembrando, ó, que quando se trata de chefes do executivo, a gente tem aquela história da inelegibilidade reflexa, que vai alcançar lá teus parentezinhos. Entendeu? Agora, em relação aos cargos de deputado, vereador e tal, a gente não tem esse impedimento, não. Essa inelegibilidade reflexa é só em relação aos chefes do executivo. Beleza? Não entra no caso de dizer, a mãe dela é deputada, ela não vai poder se candidatar a vereadora do estado. Não, não tem isso. É só em relação aos chefes do executivo. Beleza? Então, vamos ficar de olho aqui. É só em relação aos do executivo. Resumindo, é só em relação a ele aqui, ó. O governador, que a gente vai ficar de olho. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputada. Certo. Mas não poderá concorrer no estado X, que é o do governador, por expressa vedação constitucional enquanto durar o mandato de Juliano. Tá com cara de gabarito, é ou não é? Eu acho que é, sim. Entendeu? Ó, em relação ao estado X, porque é chefe do executivo lá, o governador, aí sim a gente fala em inelegibilidade reflexa. Se fosse estado Y, onde a mãe é deputada, não falamos em inelegibilidade reflexa. Agora vamos só ver o resto aqui. Uma vez que a Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laço de mera afinidade, e não existe vedação. É errado, tem sim. Não importa se é na condição de padrasto. Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima. É errado, ela atingiu sim. Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y. É errado, porque no X ela pode. Ou no Y da mãe dela, ela pode. Entendeu? Uma vez que a Constituição dispõe sobre a inelegibilidade reflexa ou indireta para os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau, nos territórios de jurisdição dos titulares. Isso aqui está tudo certo. O erro é bem aqui, ó. Dizer que ela não vai poder concorrer no estado Y, que é o da mãe. Vai sim. Não poderia no estado X. Ou se a mãe dela também fosse governadora no outro estado. Tranquila a questão. É só tomar cuidado. Tem uma outra onde envolve duas filhas.
Não sei se ela aparece aqui, mas tem uma que envolve duas filhas. Letra A, o gabarito, vamos atrás de outro. Isso, 2007, do nada. O pretendente ao cargo de governador do estado de São Paulo, com idade de 30 anos, é o mínimo, né, para governador, Idade está correta. e domicílio eleitoral do município de Campinas, também São Paulo, que tenha se naturalizado brasileiro e que preencha os demais requisitos da lei. Não é elegível por não ser brasileiro nato, errado. Não é elegível ao cargo por não ser domiciliado na capital. O domicílio tem que ser na capital, ou tanto faz. Letra C, não é elegível ao cargo por não ter idade mínima de 35, para governador o mínimo é 30, não 35. 35 é para presidente, vice-presidente e senador. E letra D, é elegível ao cargo. Sim ou não? É essa aí, é. O gabarito é D. Gabarito, letra D. Nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, os requisitos, né, para as condições de elegibilidade. Alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, e filiação partidária e tudo mais. E aí, as idades aí, você já deve ter decorado também, né? 35 anos presidente, vice-presidente, senador, 30 anos governador, vice-governador, entra também o governador do Distrito Federal. E 21 anos, deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito. Juiz de paz, né? E 18 anos. 18 vereador. 35, 30, 21, 18. É fácil de decoração. 22. José da Silva, prefeito do município X, integrante do estado Y, possui familiares que pretendem concorrer a cargos elegíveis nas próximas eleições. Então, vamos lá. Ele é prefeito, o impedimento, no caso aqui, a inelegibilidade reflexa, é só ali, ó, no município. Entendeu? É só ali do município. Então, vamos lá. Sobre a situação assinada. José da Silva Júnior, filho, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual, desde que José da Silva tenha se desincompatibilizado 6 meses antes. Certo? Ou errado? O que está errado bem na letra A? Qual é o cargo que ele quer? A idade. Deputado. E quantos anos que ele tem? 18. 18. 21. Letra B. Maria da Silva, esposa, vereadora. Ó, já é vereadora. Ela já é vereadora, então tá de boa. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Só poderá concorrer novamente se José da Silva se desincompatibilizar. Ela já é vereadora. Então ela não vai precisar, ele não vai precisar se desincompatibilizar coisa nenhuma. Entendeu? Porque ela já era titular de mandato eletivo. Então ela não entra no impedimento da inelegibilidade reflexa. Então tira essa ideia bem aqui. Letra C e letra D. José da Silva poderá concorrer ao cargo de governador do estado Z, não sendo necessário que renuncie ao mandato. E letra D, Pedro Costa, sobrinho entra no 3º grau, a inelegibilidade reflexa é até o 2º, deixa eu ver aqui. O sobrinho poderá concorrer ao cargo de vereador do município, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Certo? É o gabarito, é? É o gabarito. Aqui está errado porque está dizendo que ele não tem que ser, não tem que se descompatibilizar. A letra D é correta, porque essa inelegibilidade ela só vai até o 2º grau. E o Pedro é parente do 3º grau, não está no impedimento. Entendeu? Gabarito letra D. Cuidado só com esse lance aqui do grau, né? Aí eles podem fazer pegadinha com essa história do sobrinho, mas vocês já estão sabendo, sobrinho pode, não tem problema nenhum não. Até 2º grau. É até o 2º grau, né? Sobrinho já é 3º. Continuando. 23. André, jovem de 25 anos, é vereador do município M.
Estado é. Portanto, com domicílio eleitoral nesse Estado. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos, advindas inclusive de outros estados. A exemplo do estado X. Nessas condições, seduzido, analise as possibilidades. Lembrando que ele já é vereador, tem 25 anos. Aqui, com 25 anos, ele pode correr lá para ser deputado. Só. Isso. Só. Não vai poder para governador, nem para presidente, nem para senador. Então, bora lá. De acordo com a Constituição, assinala a opção que indica o cargo eletivo ao qual o André poderá concorrer. Aí vem aqui, ó, deputado, senador e governador. Agora, observe aí que tem 2, né? 2 deputados e 2 estados. Qual é o gabarito? Volta. Onde é que ele está domiciliado? No estado M. M. E a gente sabe que o domicílio na circunscrição é requisito. Estado é. Então, ele vai poder se candidatar a deputado no estado E. Gabarito. Letra B de bola. Vai poder concorrer ao cargo de deputado federal pelo estado E, que é onde ele possui domicílio eleitoral. E cumpre o requisito da idade, que é mínimo de 21. Gabarito, letra B de bola. Entendido. Beleza? Era só para enxergar a questão do domicílio. Para não ficar confuso aqui. Mas aqui também ele pode. Não, tem a questão do requisito do domicílio. E como ele citou isso, então é porque ele ia fazer correlação nas alternativas. 24. Vou ver aqui se essa aqui é repetida. O Wilson nasceu nos Estados Unidos, 29 anos, é filho de pais brasileiros. Vai ser considerado brasileiro nato pelo critério dos juiz sanguíneos. Aí ele vai concorrer aqui, deixa eu ver. Ele quer concorrer ao cargo de governador, essa aqui a gente já fez, ó. Que vai ser 2 anos depois. Então ele vai estar com 31 anos, preencheu o requisito da idade, e é brasileiro nato também. Então bora lá. O Wilson será completado na data da eleição a idade exigível, mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. O Wilson poderá concorrer, pois não apenas contempla o requisito da idade, como pelo simples fato de ser, possui automaticamente. Errado, né? Agora só destacar os erros aqui de novo. O Wilson não está apto. Errado. E o Wilson não poderá concorrer. E sobrou o nosso gabarito. Letra A. Vou ver aqui se tem uma de 2000, da última prova aqui. Parece que tem uma. Ela tá lá. É a última, se não me engano. João, rico comerciante. Isso aqui não retira, não. É eleito vereador do município X. Contudo, passado 10 dias, 10 dias após a diplomação, vem aquela história do AIME, né? Da impugnação do mandato eletivo. Passado 10 dias da diplomação, o partido político PI, adversário, ajuiza ação de impugnação de mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral, requerendo a anulação da diplomação de João. Alegou o referido partido político ter havido abuso de poder econômico por parte de João, que logrou, na eleição em que logrou ser eleito, anexando inclusive as provas. Então, quando o cara entrar com o AIME, ele tem que juntar as provas, ele não basta, não é suficiente somente ele entrar com a ação, dizendo que o cara abusou do poder econômico dele, etc, etc. Ele tem que juntar provas. João, sentindo-se injustiçado, já que em momento algum no decorrer da campanha, ou mesmo após, teve conhecimento desses fatos, busca aconselhamento com o advogado acerca da juridicidade do ajuizamento de tal ação. Com base no caso narrado, assinala a opção que apresenta a orientação dada pelo advogado. Letra A. O partido político não poderia ter ingressado com a ação? Poderia. Poderia, sem problema nenhum. Vamos lá. Letra B. Só
Letra B de bola. O partido PI respeitou os requisitos impostos, tendo tanto que no que se refere ao fundamento, abuso de poder econômico, para o ajustamento, como também em relação à tempestividade, porque tem um prazo de 15 dias, e lá foi com 10 dias, então está dentro do prazo. É o gabarito ou não é? É o gabarito. Aqui, o partido PI, nos termos do não poderia ter ingressado, é errado. Aí, letra D, o partido só poderia impugnar o mandato eletivo que João conquistou pelo voto popular em momento anterior, errado. Gabarito, letra B de bola. O prazo é 15 dias, contados a partir da diplomação, para poder entrar com esse AIME, ação de impugnação de mandato eletivo. E eu tenho que comprovar o quê? Fraude, abuso de poder econômico ou corrupção. São essas três possibilidades: fraude, abuso de poder econômico ou corrupção. Gabarito, letra B de bola. Isso é uma das ações, então, isso é uma das peças que aparece em direito constitucional na segunda fase. Mas caiu uma dessas, é muito difícil, porque ela é muito fácil. 26. José Maria. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se essa daqui que envolve as filhas. Bora lá. Calma. Essa aqui mesmo. Tem duas meninas aqui na história. José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito. Prefeito, a inelegibilidade reflexa é só lá naquele município. Prefeito da cidade de Delta, cidade do estado Alfa. No mesmo ano, a filha mais jovem, Janaína, 22 anos, elegeu-se vereadora e já se organiza para o segundo mandato. Ou seja, os dois ao mesmo tempo, então não tem problema nenhum. Ele como prefeito e ela já com o mandato, ela pode se reeleger e não vai ter aquela frescura de inelegibilidade aqui, não. Aí continua. Rosária, 26 anos, a outra filha, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos para ingressar na política, disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. É bem aqui que tem que tomar cuidado. Rosarinha, ela vai poder concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa? Assembleia. Se a Assembleia, qual é o cargo que ela quer? Deputada. O que eu falei sobre o prefeito? A inelegibilidade reflexa dele é só ali no município. Ela, como deputada, alcança o Estado, então ela não vai ser alcançada pela inelegibilidade reflexa aqui do pai. Só se o pai fosse governador, não é. Então ela vai poder. Diante dessa situação, a família contrata o advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídico, o advogado afirma aqui. Então vamos lá. Janaína, que já é vereadora, vai poder se reeleger. Rosária, que quer disputar um cargo de deputada, também vai poder concorrer tranquilamente. Não é alcançada pelo impedimento aqui do pai, pela inelegibilidade do prefeito, porque ela quer um cargo estadual. Então vamos lá, letra A. As filhas não poderão concorrer aos cargos. Errado. Letra B. Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada, mas Janaína não poderá se candidatar ao cargo de vereadora. Errado. Errado, porque Janaína já é vereadora. As candidaturas de Janaína para a reeleição ao cargo de vereadora e de Rosária para o cargo de deputada não encontram obstáculo. É o gabarito. Esse é o nosso gabarito. Letra C. O cuidado era só na hora de compreender isso aqui, ó. Cadeira da Assembleia Legislativa do Estado, ou seja, ela quer ser deputada estadual. E o pai é prefeito. Não vai ter impedimento. Letra C, tranquilo. Deixa eu ver que letra D. Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora, mas sua irmã Rosário não pode se candidatar ao cargo de deputada, tendo em vista o fato do pai exercer a chefia do Poder Executivo do município. É no município, né, no Estado. Por isso que não alcança ela. Se ele fosse governador, aí sim. Mas não é.
Deixa eu ver aqui se tem mais uma. Acho que foi rápido hoje, né? 27. Eu falei que tinha 3. Ó. Os 3 assuntos caiu uma questão na última prova. Direitos sociais, direitos políticos e nacionalidade. Tá bem aqui. Vamos ver se isso daqui é difícil ou não. Faltando 1 ano e meio. Cuidado, cuidado. 1 ano e meio para a eleição dos cargos políticos federais e estaduais. É promulgada pelo presidente uma lei que estabelece diversas alterações no processo eleitoral. Alguns partidos políticos se insurgem alegando ser inconstitucional que essa lei produz efeitos já na próxima eleição. Afirmam que uma nova lei eleitoral não pode ser aplicada na eleição imediata, pois isso contraria o princípio da anterioridade. No que tange a discussão referida à possibilidade de a referida lei produzir efeitos já nas próximas eleições, é possível ou não? A questão não é difícil, não. Porque a gente tem uma regrinha em relação a leis que vão mudar o processo eleitoral, entendeu? Porque a Constituição vai falar o quê? Que a lei que altera esse processo eleitoral, ela só vai entrar em vigor na data da publicação, beleza, na data da publicação, mas ela não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Data da vigência, a lei que alterou o processo eleitoral, ela fica ali de molho por 1 ano, não vai aplicar nas eleições que forem acontecendo dentro desse prazo de 1 ano da sua publicação. Mas o que eu destaquei bem ali em cima? 1 ano e meio. Então ela vai poder sim, entendeu? Porque já vai estar ultrapassado aí o prazo de 1 ano. Beleza? A regrinha para esse 1 ano, ela não vai ser aplicada à eleição que ocorra até 1 ano da data da sua vigência, que é o princípio da anterioridade eleitoral. Mas no caso aí, como já passou de 1 ano, então já vai poder ser aplicada, depois desse resguardo aí de 1 ano. Então ela é constitucional. Letra A, aqui diz que é inconstitucional, ó. E aqui também. Letra A, ela é constitucional, já que o lapso temporal entre a data de entrada em vigor da lei e a data da realização da próxima eleição não afronta a regra temporal imposta pela Constituição. É o gabarito. Um gabarito. Essa aqui mesmo. Deixa eu ver o que eu falo na D. Constitucional, pois a Constituição não impõe ao legislador qualquer limite. É errado. Então, qualquerzão aí ajudando. Gabarito, letra A. Beleza? Só lembra que tem essa regrinha do 1 ano. Mas aí ele falou 1 ano e meio. Então tá de boa. Não tem problema nenhum. E foi a última. Foi a última. Foi. Eu falei que era a última. É isso mesmo. Beleza? Então a gente encerrou por hoje. Até que terminou um pouco mais cedo. Boa noite, Arthur. Boa noite aí, pessoal. Amanhã tem mais. Valeu.